Pessoal, tem um vídeo aqui no nosso grupo, até vou deixar o link do nosso grupo para quem ainda não participa, poder ir lá conferir, né? A gente tem um grupo onde todos os amigos da construção civil podem publicar sobre construção. O tema é somente sobre construção civil. Não é aceito publicações de outros temas, somente de construção civil. E teve uma publicação onde uma mulher pediu para fazer um banheiro e ela comprou o piso de dois tamanhos diferentes, o revestimento. E esses revestimentos, ele não era um tamanho diferente para mais, porque se você tem uma peça de 60 por 30 e você coloca uma peça de 80 por 80 junto, não tem problema nenhum. Agora, se você pega uma peça que tem 30 por 60 e a outra tem 32 por 60 e vai querer colocar, tipo, detalhes do fundo e a lateral do menor, vai dar diferença. E a gente tá com o mesmo problema aqui na obra, eu vou mostrar para vocês a solução que a gente tem quando acontece esse tipo de problema. Lá a mulher pedia para o pedreiro cortar todas as peças que era de tamanho maior. Gente, não existe isso de cortar peça no meio de parede. Por exemplo, ela queria que, como o piso dela era 30 de altura, ela queria que o do fundo, que é 32, ficasse com 30 também. Então teria que cortar todos os pisos. Não tem como cortar, gente, porque você mata o seu serviço. Porque o piso ele já vem com a borda certinha para você assentar e ele ficar com acabamento bonitinho. Se você faz um corte, mesmo que você faça todo tipo de lixamento nele, não vai ficar com aparência boa. Mas eu vou mostrar para vocês uma solução que tem como fazer para você disfarçar esse problema. Olha aqui, pessoal, a gente tá com esse piso aqui, ó, que vai no fundo da parede do banheiro. Eu coloquei no chão aqui só para mostrar para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu vou falar. Esse daqui, ó, ele tem 30 centímetros. Ó, certinho 30 centímetros. Esse que vai na lateral, ele tem 31,5. Então, obviamente que cada peça, ó, mesmo eu começando reto aqui, cada peça que você vai colocando, ó, vai aumentando a diferença. Olha aqui, ó, vai aumentando a diferença. Tanto que, ó, como que chegou lá em cima, ó, o tanto que já sobrou. Nesse caso aqui, como esse piso, aqui ele é como se fosse um mosaico com várias cores, não vai ter problema, a gente pode assentar desse jeito aqui que ele não vai parecer que tem essa diferença. Mas no caso, se você tem essa peça aqui, que é uma cor só, uma das ideias é você jogar, vamos supor, esse piso, ó, o friso bem no meio, não colocando ele encontrando. Comece esse aqui com ele inteiro e esse aqui começa ele fazendo um recorte para que essa emenda fique no meio dessas peças. Assim ela dá uma disfarçada boa. Outra ideia também eu vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, a outra ideia seria colocar esse revestimento aqui de pé e esse daqui deitado. Porque assim, ó, aqui vocês podem notar que a gente não dá muita diferença porque o piso, ele já tem esses, como se fosse um rejuntinho, ó. Tá entendendo? Então esse piso aqui a gente não vai ter esse problema, mas vamos supor que esse piso aqui fosse de uma cor só. Então se você coloca ele inteiro, começando ele inteiro, e o outro deitado, ele vai desencontrar os frisos, ele não vai ficar perto os frisos. E assim você consegue disfarçar bem essa diferença de tamanho. Mas em hipótese nenhuma, gente, vir aqui e tentar cortar essa peça aqui para poder ficar do mesmo tamanho da outra. Em hipótese alguma, porque você vai detonar com o seu banheiro, vai ficar uma aparência muito ruim, porque esse acabamento aqui, gente, ó, ele já vem um acabamento perfeito, ele já vem retificado. Então, se você fizer o corte, não vai ficar aparência boa, mesmo você rejuntando, não vai dar uma aparência legal, porque tem que ter o retificado no meio. Por isso que os cortes a gente joga sempre nos cantos, para não dar essa diferença no meio aqui, ó. É uma ideia aí, eu vi que o vídeo deu muita repercussão, pessoal comentando, alguns falando que o pedreiro estava errado. Mas no caso lá do pedreiro estava totalmente certo de não querer cortar o piso no meio, porque o que ele poderia ter feito, gente, era ter falado para ela, ó, a solução seria essa, no caso, igual eu mostrei para vocês. Coloque a diferença, tipo, no meio. Comece os frisos no meio, não junto. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se desse assim, ó, não dá nada, ó. Ó, deixa eu encostar outra peça aqui, ó. Ó, como que conseguiria disfarçar bem. Mesmo que para cima fosse mudando essa diferença,
mas consegue disfarçar bem no olhar da pessoa ali, já vai estar uma diferença bem boa, porque os frisos não vai estar perto um do outro. Então essa é uma das soluções. Ou então colocar então a peça do fundo, que é da parede do fundo, colocar ela de pé e as outras deitadas. Também é uma boa solução. Vai botar tudo branco aqui, já. Ah, mas eu não tem um negócio aí que eu não gostei não. A cerâmica lá, a linha lá não tá encontrando com a outra, é do fundo? Não, mas essa cerâmica aqui é individual. A cerâmica aqui, essa cerâmica aqui, ela é mais larga, ela não tem lugar com aquela mesmo. Não, pô. Ah, mas assim eu não quero não, ô pedreiro. Não, negativo. Aqui, ó, veja bem. Essa cerâmica aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, essa daqui é mais larga do que a outra. É mais larga do que a outra. Então o que acontece? Ela não bate, essa aqui é separada, individualmente. Agora essas aqui com aquela vai bater certinho. Entendeu? Ah, não, mas eu não quero assim não. O senhor vai ter que tirar toda essa parede e cortar pra ficar do tamanho dessa daqui. Não, filha, aí não vira, não. Para com isso. Não, mas eu tô pagando o senhor, você tem que fazer do jeito que eu quero, ué. Beleza, então nós começamos a tirar agora, então desde já. Então, pera Não, pera aí. Vamos tirar então, ué. Você quer tirar? Vamos tirar então. Vamos tirar essa aqui Não, também. mas eu não vou pagar o senhor direito. Gente, vocês viram aí o vídeo? Obviamente que o vídeo é uma brincadeira, né? Que a pessoa fez. Só que alguém postou no grupo e teve muitas pessoas dando razão para ela. Falando que não, que como ela tá pagando, ela pode exigir o trabalho feito do jeito que ela quer. Gente, as coisas não são assim. Por isso que eu mostrei esse vídeo aqui, para mostrar para vocês uma solução que não precisa a pessoa brigar com o cliente. Mas assim, o correto é quando vê esse problema, já chegar pro cliente na hora e já falar, ó, vai dar esse probleminha aqui, a gente pode resolver assim, assim, assim. E se o cliente aceitar, coloca. Se não, no meu caso, se a pessoa falar tem que cortar, eu prefiro não fazer o serviço. Porque fica muito feio. Serviço cortado, não tem como fazer uma peça, ainda mais no caso deles que é cerâmica, que o acabamento dela a gente considera barro vermelho, ele vai aparecer que foi cortado e fica horrível o serviço. Fica pior do que se fosse só os frisos. Então foi só uma diquinha aí para as pessoas que às vezes têm esse tipo de problema e às vezes o cliente não entende. Então tem como explicar para ele antes uma solução que dá uma disfarçada boa quando acontece esse tipo de situação.